Hoje vai ser uma aula um pouco mais curta, em vez de 8 tópicos, eu separei 5 tópicos mais importantes para quem quer começar a empreender ou para quem está no início da jornada. Então, nós vamos falar muito dessa fase inicial do empreendedorismo, tá? E na parte final, eu separei uma surpresa para quem ficar comigo até lá. Então, a gente vai falar isso mais para frente. Então, pessoal, vamos lá, iniciando. Como você lucrar como os grandes. Você dobrar o seu lucro sem precisar trabalhar nem um segundo a mais. Começar a entender como funciona a cabeça dos gigantes. Tá? Por que isso, Felipe? Mais uma vez, para que você saia da roda do rato, que é muito trabalho e pouco lucro, que é o que eu escuto muito de reclamação. Então, o que eu fiz? Eu aprendi um modelo de estratégia em Boston, na Harvard Business School, adaptei e trouxe para o mercado de micro, pequenas e médias empresas. Vamos lá, vamos começar esses 5 primeiros passos. Espero que vocês já tenham papel e caneta na mão. E eu vou surpreender, porque eu não vou começar falando da empresa. Eu realmente acredito que existe um passo, que eu chamo de passo zero, antes de você montar o negócio. E os 3 primeiros tópicos que eu separei têm mais a ver com esse passo zero até do que a empresa propriamente dita. Então, primeira coisa que é muito importante, e eu queria que cada um de vocês percebesse isso, é fazer análise do seu perfil. Qual é o seu perfil pessoal? É muito importante, porque ficou muito em moda empreender. Empreender virou uma palavra bonita, todo mundo querendo empreender, mas a verdade é, empreender não é para todo mundo. Tá? Você tem que ter o perfil para empreender, você tem que ter aptidão para o risco, você tem que estar desconectado dessa cultura que muitos amigos meus executivos chamam de contra-cheque terapia, e não tem nada de errado com isso. Tá? Mas se você é uma pessoa que valoriza essa cultura de ter o certo todo mês, muito provavelmente empreender não é para você. Então, começa a entender a fase de vida que você está, começa a entender o que você gostaria de passar nos próximos anos. Pare de se iludir só com a parte boa, mas sim, é possível. Eu sou um defensor do empreendedorismo. Então, se você reunir essas características, junto com um trabalho duro, com dedicação, com abrir mão de muitas coisas, principalmente no início, você vai ter sucesso. Então, o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto muito importante é você analisar o seu perfil. Analisar mesmo. Escreva e veja quem é você, quais são as suas qualidades e, principalmente, quais são os seus defeitos. Vamos lá. Qual o segundo ponto? Para quem acompanha o Estratégia Win, eu falo de 8 pontos e o número 3, que eu sempre digo que é o mais importante, é a vantagem competitiva do negócio. Mas todo negócio pequeno, todo negócio que está começando é a cara do empreendedor. Então, é muito importante você saber qual é a sua vantagem competitiva. O que você tem de diferencial? E por incrível que pareça, é mais difícil achar a nossa vantagem competitiva do que a vantagem competitiva do nosso negócio. Felipe, vamos lá, nós estamos falando da prática, nós estamos falando em aprender como os gigantes fazem. E aí, o que eu digo é o seguinte, comece a conversar com as pessoas que convivem com você. Comece a perguntar, desde pai, mãe, irmão, amigos, como eles te veem. Porque não necessariamente nós somos o que nós achamos que somos. Então, comece a fazer essa análise que você vai descobrir quais são as suas qualidades, aonde você tem um diferencial. Comece a observar como é que eram as suas relações, desde a escola, faculdade, trabalho, que você vai ter uma maior noção do seu perfil. Pegou, pessoal? Analisou o seu perfil, entendeu a sua vantagem competitiva? Vamos fazer o link agora para negócio. Tá? Trazendo para negócio, o que é empreender? Qual é a definição que eu dou de empreender? É resolver a dor de um cliente. Tá? Então, cuidado para você. Eu já vi muitos mentorados falando, poxa, existe uma dor muito grande que eu identifiquei no meu bairro, na minha cidade, aonde quer que seja. Por isso eu vou montar um negócio para resolver essa dor. É exatamente o contrário. Você tem que saber o que você é bom. Sabendo o que você é bom, aí sim você busca as dores que a sua vantagem competitiva podem resolver. Vamos lá, para que não fique confuso. Tá? O processo é entender a sua vantagem competitiva que vai ser colocada na empresa, perceber o que isso agrega de diferencial e conectar com uma dor. A partir desse momento é que você começa a pensar em si, no seu negócio. Vocês conseguiram perceber esses 3 primeiros links? Vocês conseguiram perceber como, antes de montar a empresa, nós vamos falar nos próximos 2 tópicos, de você montar a empresa, de como você deve começar, qual o pensamento que você tem que ter. Vamos dar dicas de execução. Vamos falar qual é a melhor maneira para evitar a quebra da empresa. Vamos falar como você deve fazer para descobrir o seu produto ideal. Vamos falar como você deve fazer quando aquele projeto não der certo. Beleza, tudo isso é muito importante e eu quero ir tópico a tópico com cada um de vocês.
Mas antes da gente passar, eu preciso que você entenda os 3 pontos iniciais. Porque é um erro muito grave, e eu vejo muita empresa fracassando, muita empresa quebrando. Primeiro, o empreendedor não tinha perfil para empreender. E não adianta, gente. Não adianta. É totalmente diferente. Não é nem mesmo porque você foi um grande gestor, um grande executivo, um grande gerente, que você vai ser um bom empreendedor. Então, mas Felipe, já que eu não vim desse mundo, ou já que eu sou novo e eu não conheço a jornada do empreendedor, faça o que vocês estão fazendo agora, assistam lives, veja cursos de pessoas que fizeram isso e, mais importante, converse com pessoas próximas que já empreenderam, mas pessoas que você tenha confiança de que vão te contar toda a jornada. Não a jornada maravilhosa, a jornada do que dá certo, mas sim como você começa, como é duro. Eu estava dando uma definição para a minha equipe de uma das minhas empresas no Brasil e eu falei o seguinte: sim, o empreendedor, quando começa, ele varre a sala, se já tiver sala, tá? Porque às vezes a gente começa sem um ambiente físico, mas se tiver, você sim varre a sala, você serve cafezinho para o seu cliente, você faz o que tiver que ser feito. E aí eu gosto sempre de trazer um exemplo para que as pessoas entendam a diferença do empreendedor para o gestor, para o executivo. Quando eu comecei a minha empresa em 2003, eu estava num hospital do Recreio, dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, entregando material, meio-dia, com sol a pino. E lá estavam mais 5 ou 6 motoristas de empresa. E a gente estava aguardando, porque tinha uma fila, e começou a surgir o papo. Poxa, está muito duro. Poxa, está correria. Tá brabo. E eu concordei. Falei, realmente está brabo, realmente está correria. Não está fácil para ninguém. E na hora de eu ir embora, coincidiu de eu ir embora junto com o motorista. E aí, quando eu cheguei no estacionamento, eu abri a porta do meu carro, que lá em 2003 já era um Audi. E aí o cara falou, pô, pera lá, pô, você tá de brincadeira comigo? Você quer dizer para mim que tá duro, que tá brabo e entra num Audi? Eu falei exatamente o contrário. Deixa eu só me apresentar, eu sou o dono da empresa, mas assim como você, eu estava aqui para entregar material. Então tá tão duro que eu estou aqui entregando material. E essa é a jornada do empreendedor. Por que eu conto essa história? É para que você desista? Não, não é para que você desista, porque eu já compartilhei qual foi o final disso 14 anos depois. Aonde isso me trouxe. Mas é preciso entender e estar disposto. É preciso. Isso é um grande problema que eu encontro com antigos executivos, porque eles já passaram uma jornada onde eles não faziam mais o operacional, onde eles estavam lá apenas dando ordens e tem que ir abaixo do início da carreira. Porque numa carreira, se você se formou, você consegue começar como trainee. Muito provavelmente, se você é trainee da Coca-Cola, você nunca vai precisar limpar a sala da Coca-Cola. Mas se você está começando o seu negócio, sim, você vai precisar servir o cafezinho. E tudo bem, não tem nada de errado nisso. Ao fazer o que tem que ser feito desde o início, você está melhor preparado para crescer, delegar e cobrar das pessoas o que elas têm que fazer. Então, essa é a primeira dica. Saiba se o seu perfil está apto a passar por isso. Claro que a recompensa pode ser muito grande, mas não é para todo mundo. Ponto 2. Aonde você realmente é bom. O que você tem de diferencial? O que os seus amigos costumam dizer? Por que os seus amigos querem estar contigo? E olha, uma notícia ruim. Não é porque você é bom em tudo, porque ninguém é bom em tudo. Mas com certeza você tem atrativos que fazem com que as pessoas se relacionem com você, com que você seja um resolvedor de algum tipo de problema. Agora, poucas pessoas já pararam para pensar nisso. Muitas pessoas começam a empreender sem fazer uma análise. Eu brigo para que as pessoas analisem o negócio, mas eu brigo primeiro para que elas se autoanalisem, para que elas entendam aonde elas são boas. Se você é um cara comercial, você vai usar a sua vantagem e vai buscar complementos que resolvam um problema onde você não é bom. Se você tem uma qualidade, que você é uma pessoa comunicativa, começa a pensar em negócios onde a comunicação seja uma vantagem. Consegue entender? Trazendo para a prática. Se você for virar um programador, tá? Que você está no backstage, você precisa ser um comunicador? Não, você não precisa ser. Agora, se o seu forte é comunicação, a chance, se você não tiver aptidões para ser um bom programador, de você ter sucesso, é muito pequena. Então, entendeu? A sua vantagem competitiva? Vamos lá. Aonde a minha vantagem competitiva conecta com a dor do cliente? Esse é um ponto muito importante. Você começar a entender e olhar quais foram os problemas que eu resolvi durante a minha vida que foram bem resolvidos. Eu sou um cara matemático, eu sou um cara lógico, eu sou um bom contador de histórias, eu sou um cara de fácil marketing. Comece a entender isso primeiro. Feita essa tarefa, vamos entrar no negócio propriamente dito, tá? Eu falo muito de estratégia. Eu falo muito da importância de você traçar uma estratégia. O que é estratégia? Estratégia é a direção do negócio. Qual a direção que você vai? Felipe, adianta só ter estratégia? Claro que não. 70%
do sucesso está no ponto 5, que nós vamos falar do campo de batalha, da execução. Mas facilita muito se você gastar tempo com esse tópico 4, que é a estratégia. Qual é a primeira mensagem que eu quero deixar para micro, pequenos empreendedores ou aspirantes a empreendedores? Comece pequeno. O que é começar pequeno? Eu vejo muitas empresas quebrando porque já querem ter um escritório, já querem ter um sistema parrudo, já quer contratar as melhores pessoas, já quer ter um carro bacana na empresa. Isso não te leva a lugar nenhum e não é demérito começar pequeno. Ok? Entenderam? Controle de custos. Gaste o mínimo possível. Controle isso. Ponto 2. É importante você, que é empreendedor, desde sempre, pensar grande. Vocês já devem ter ouvido a frase do Jorge Paulo Lema, quando ele fala que pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. E no mundo competitivo de hoje, você precisa crescer. Você precisa crescer para não ser engolido. Ah, Felipe, mas eu estou lá num nicho muito específico. Ok, você é a exceção da exceção. Se você está no mercado competitivo, você precisa pensar grande. E vamos lá. Pensar grande não quer dizer já se imaginar como uma Apple. Se você está começando e você não vende nada, vender R$1.000 já é uma meta. Se você vende R$1.000, querer vender R$5.000 já é pensar grande. Se você vende 5.000, querer vender 20.000, vocês estão entendendo? É sempre você pensar qual o próximo ponto, para que você trace a sua estratégia e a sua direção. Agora, é de suma importância que você execute rápido, que você seja um executor. No quinto tópico, quando nós vamos falar de execução, eu vou dar várias dicas e gostaria muito que vocês anotassem. Várias dicas para ser feitas no campo de batalha. Mas enquanto nós estamos na estratégia, vamos relembrar o que eu sempre falo. A importância de escrever a identidade da sua empresa. Você já sabe qual é a sua vantagem competitiva? Agora escreva quem é a sua empresa. Quero ser reconhecida por... É uma frase ou duas e que possa ser mensurável. Para que essa frase, Felipe? A gente chama que é o elevator pitch. O que é isso? É a chance que você tem de fazer um pitch de vendas num elevador. Imagina que você entrou no elevador e um bilionário entrou contigo. E você tem 20 segundos da subida até o 15º andar para dizer para ele quem é a sua empresa e ele se interessar em pedir para você acompanhá-lo até o escritório dele. Todo empreendedor precisa ter decorado a identidade da sua empresa. Se eu te perguntar agora quem é a sua empresa e você titubear, a chance de você ter sucesso é pequena. Porque se nem você sabe quem é a sua empresa, imagina os seus colaboradores. Então você tem que ter definido e decorado a sua identidade e depois você tem que comunicar essa identidade para os seus colaboradores. Porque pode ser que nesse elevador não esteja você, mas esteja um colaborador seu. E vai ser dado a ele a chance da vida da sua empresa. Ele precisa saber definir. E é um exercício, tá? Por que eu digo para você que é um exercício? Como é que eu percebi isso na prática? Um professor em Harvard mandou que eu fizesse esse exercício, eu e todos os alunos, na minha empresa, em 2012. Na época eu chamei meus 3 diretores, empresa pequena, familiar, meus 2 irmãos e um amigo, e falei o seguinte: vamos escrever a identidade da nossa empresa aqui. Amanhã, no final do expediente, a gente se reúne na minha sala e lê as 4 frases. E foi um dos piores dias da minha vida. Nós que trabalhávamos, no mínimo, há 10 anos juntos, que nos conhecíamos desde que... Meus irmãos eu conheço desde que eles nasceram, porque eu sou mais velho. Escrevemos 4 frases totalmente diferentes. Ou seja, a gente estava remando para lados diferentes. Não existe direita é certo ou esquerda é certo. Agora, pensa numa canoa. A canoa pode ir bem indo para o lado direito, a canoa pode ir bem indo para o lado esquerdo. Agora, ela nunca vai bem se um remar para a esquerda e outro para a direita. A canoa vai partir ao meio e vai afundar. Isso é uma empresa. Por isso a importância que todo mundo entenda quem é a empresa. A partir do momento que você definiu quem é a empresa, fica mais fácil você definir as prioridades. Lembra da regra dos 3? Que o nosso cérebro trabalha melhor com 3 tarefas? Quem fala para você que tem 30 prioridades, eu sou tão fera que eu tenho 100 prioridades, você não tem nenhuma. O seu cérebro não consegue trabalhar com 100 prioridades. Então você vai escrever dentro da sua estratégia as 3 prioridades da empresa. É exatamente isso, gente. Como os grandes fazem. Você imagina que o presidente da Amazon, ele tem 1 milhão de tarefas. Assim como nós, ele precisa priorizar. Ele precisa botar tudo numerado e traçar prioridades, senão ele não consegue resolver tudo que ele tem para resolver. Então, o que eu estou dando para você é exatamente o arcabouço que eu aprendi na Harvard Business School, que é ensinado para os grandes CEOs e donos de empresa no mundo. É isso que eu quero dividir contigo. A importância de você entender, Felipe, mas isso é tão simples. Será que é isso mesmo que eles fazem? Eu posso dizer que é isso mesmo. Eu fui lá na fonte beber água e aprendi. No início, você se espanta, mas depois você percebe que o sucesso está no simples bem executado. Traçou as prioridades, vai dizer
o que você deve fazer, mas vai dizer mais ainda o que você não deveria fazer. E última e mais importante fase do empreendedor, que eu chamo de campo de batalha. Nada adianta você analisar seu perfil, sua vantagem competitiva, achar a dor que você resolve, escrever a mais perfeita estratégia se você não for para o campo de batalha testar. O empreendedor, e é algo que eu também bato muito com executivos, quando você está numa grande empresa, não dá para você ficar testando tudo, você precisa ter uma estrutura mínima para testar. O empreendedor que está começando é exatamente o contrário. Então vamos lá, vamos dar as dicas do campo de batalha. E pessoal, quem está aqui, entrou no meio, daqui a pouco, na parte final da live, eu vou falar sobre um tópico e trazer um comunicado que eu falei na live de ontem, mas ontem ainda não estava confirmado, hoje está confirmado. Tem uma surpresa bem bacana que eu vou anunciar no final dessa live, tá? Para quem é empreendedor, para quem quer entender a mentalidade dos grandes, para quem quer entender como sair dessa roda de trabalhar muito e ganhar pouco, como entender como é que a cabeça dos grandes funciona e o que eles aprenderam. Então vamos lá. Falando do campo de batalha, existe um ponto que é muito importante e que quebra as empresas. E não é, tá? Não é venda, não é faturamento, ele se chama fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Para quem tiver maiores dúvidas, tem uma aula minha sobre fluxo de caixa, tá? Então, assim, tem como você consumir meus conteúdos no Instagram, no YouTube, que vão falar mais sobre fluxo de caixa. Mas deixa eu dar uma explicação rápida, bem básico. Fluxo de caixa é o que entra menos o que sai da empresa, num tempo determinado. E para o pequeno empreendedor, você tem que saber isso diariamente. Pô, Felipe, não entendi. Qual a diferença disso para faturamento, para venda, para despesa? Pensa o seguinte, se você vender 1 milhão hoje, mas com prazo de 30 dias para pagar, esse dinheiro não entrou. Agora, se já está no fim do mês, o mês virar, provavelmente daqui a 7 dias, você tem que pagar os impostos. Se você tem uma negociação que não é muito favorável com seu fornecedor e ele te dá só 15 dias para pagar, 15 dias antes de receber, você tem que pagar a sua matéria-prima. Então, vocês estão entendendo o que é o fluxo de caixa? Você não pode se perder na ânsia de faturar, na ânsia de vender demais, na ânsia, se você não tiver uma estrutura de fluxo de caixa positivo. O que é estrutura de fluxo de caixa positivo? É você tentar ao máximo receber antes do que você tem que pagar. Ah, Felipe, isso é impossível? Não é impossível, existem maneiras, dependendo do teu negócio, tem gente que usa cartão de crédito para poder ter 30 dias para pagar. Depende da sua negociação. Uma outra coisa muito importante, tá? Eu falo de como lucrar como os grandes. O lucro, gente, ele está muito mais na compra, no controle de gastos do que na venda. Cada vez mais, no mundo digitalizado, o preço de venda é determinado pelo mercado. Agora, você consegue negociar e tentar comprar melhor, tentar diminuir os custos de produção da sua empresa. E é ali onde você começa a lucrar. Isso é uma outra forma de você trabalhar o seu fluxo de caixa. Se você é pequeno, como a maior parte, se você não tem capital, o que é muito normal, principalmente num momento como esse de pandemia, antes de qualquer coisa, de você ir para o mercado, trabalhe o fluxo de caixa do seu negócio. Dê um jeito de encaixar um fluxo de caixa que você consiga sobreviver, que ele vá gerando caixa, que você não morra pelo pior sintoma possível, que é o sintoma que te engana, morrer por excesso de vendas. Então é muito importante, antes de ir propriamente dito para o campo de batalha vender, você faça esse exercício. Como é que está o meu fluxo de caixa? Ah, Felipe, então você está dizendo para não vender? Não, eu estou começando um negócio com R$1.000. Então eu sei que eu tenho R$1.000 para sustentar o fluxo de caixa. Então eu consigo ir crescendo. Desses R$1.000 eu faço 2, aí desses 2 eu faço 4, dos 4 eu faço 8, e tudo bem. Agora, pensa sempre o seguinte, todos nós estamos aqui porque nós queremos crescer o nosso negócio um dia. Se o seu negócio for criado numa estrutura que consome caixa, você vai, para o resto da vida, correr atrás do rabo. Porque você começou com 1.000, você tinha. Só que daqui a pouco você precisa de 2.000, 5.000, 10.000. Acredite, tem negócio que quanto mais você cresce, mais você precisa de capital. A não ser que você tenha um investidor, que você vá abrir ação na bolsa, que está muito distante da nossa realidade aqui. Aqui eu falo para micro, pequenos e médios empreendedores. Tome cuidado com isso. Porque você começou com um negócio de 1.000, mas você quer um negócio de 10.000, de 20.000, de 100.000. E aí, se o seu negócio tiver um desencaixe de fluxo de caixa muito grande, não importa, ele vai parecer muito bom. Você começou com um negócio de 1.000, ele te deu mais 1.000 de lucro. Mas agora você precisa de 3.000. Aí você botou os 3.000, ele te deu 8.000 de lucro, mas agora você precisa de 10.000.
Estão entendendo o que é o fluxo de caixa? E por que existe um risco muito grande quando você, principalmente microempreendedor, não se preocupa com isso? E aí você fala, normalmente, esses empreendedores, esses mentorados vêm para mim e falam o seguinte: se você me der o dinheiro, está tudo resolvido. E eu falo o seguinte: se eu te der o dinheiro, você só deixa de morrer por pouco e vai morrer por muito. Porque você precisa de 3 mil, eu te dou 3 mil. Só que daqui a um tempo você vai precisar de 20 mil. E aí a sua dívida, você vai ser obrigado a tomar 20 mil. Então, em vez de tomar uma dívida de 3 mil e não aguentar pagar, você vai quebrar por 20 mil, por 100 mil, por 1 milhão. Então, preste muita atenção. Não é tão simples quanto parece. Começa a entender o que é o fluxo de caixa. Começa a entender como é que você vai receber e como é que você vai pagar suas contas. Beleza? Feito esse exercício, qual a próxima etapa? A próxima etapa do empreendedor é teste. Você precisa testar a viabilidade. Existe uma frase também muito famosa que poucos planejamentos estratégicos sobrevivem no campo de batalha. Porque tudo é muito bonito na planilha ou então na folha de papel. Mas você precisa ir para a rua, você precisa vender, você precisa testar, você precisa começar, você precisa validar o seu produto. Mas vamos lá, eu tomo muito cuidado toda vez que eu falo desse ponto, da importância de testar. Por quê? Porque tem pessoas que entendem isso e travam. E ficam esperando o dia que elas vão ter o produto perfeito. Não foi isso que eu falei. Até porque é muito difícil saber o produto perfeito sem estar na rua, sem estar vendendo. Porque está na nossa cabeça. A gente imagina o que seja. Na hora que você vai vender para o cliente, às vezes o cliente não valoriza aquilo que você falou. Às vezes o cliente deseja algo diferente. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? O porquê da importância do teste? É mais comum do que você pensa o produto que você vai ter sucesso ser totalmente diferente do produto que você começou. Só que, lembrando, pequenas empresas não começam com muito caixa. Por isso que você precisa testar rápido. Você precisa validar rápido. E aí guarda uma dica que eu também aprendi em Harvard e que eu vi na prática convivendo com grandes donos de empresa, que todos eles usam muito rápido, que em inglês se chama quit fast. O que é isso? Desista rápido. E aí eu vou trazer outra história para você, empreendedor. Empresa não é um jogo. Empresa não é cassino. E mesmo dentro de um cassino, qual é o maior erro de um jogador? É achar que a banca deve a ele aquilo que já levou. E ninguém deve nada a ninguém. Uma vez eu conversei com um empreendedor e ele falou para mim o seguinte: não importa quanto eu venda, não importa qual o meu lucro, a empresa vai me pagar todo mês 5% do faturamento. Eu falei, que bacana. Por que isso? Porque eu estou trabalhando. Não. Essa é a cabeça de funcionário, não é a cabeça de dono. A empresa não te deve nada. Não tem um acordo da empresa que obriga ela a te pagar um salário. É muito importante o empreendedor entender os dois lados dessa balança. Qual o lado bom? O lado bom é que se você fizer uma empresa altamente lucrativa, você vai ter rendimentos pessoais muito bons. Mas o lado ruim é que se a tua empresa não der lucro, pouco importa se você trabalhou 18 horas por dia, ela não te deve nada. Quebra essa crença limitante. Sim, se você trabalha numa empresa que você tem um salário de 2 mil, não importa qual foi o resultado do mês, a empresa tem que te pagar o salário. Esse é o acordo. Agora, se você está empreendendo, não repita esse erro que eu vi, a empresa não te deve nada. Na verdade, você, empreendedor, está lá no final da fila. Você tem que pagar os impostos, você tem que pagar fornecedores, você tem que pagar salário dos seus colaboradores, e é uma coisa muito importante. Eu vejo muito empreendedor atrasando salário para fazer retirada pessoal. Isso não existe. Isso é o primeiro passo para você quebrar, o primeiro passo para você desestimular a sua equipe. Então, honre primeiro todos os seus compromissos para que depois você tenha a sua parte. Entenda, quero muito que você tenha a sua parte. Eu sou muito a favor. Eu vi uma postagem ontem falando sobre empresas ricas e empreendedores pobres. Eu discordo totalmente. Eu acho que se você está se dedicando, se você tornou uma empresa rica, você tem todo o direito de pegar parte dessa riqueza para você, até para que você seja premiado, para que você tenha mais vontade de crescer ainda mais. Então, eu sou muito a favor da premiação. Eu sou muito a favor. Ah, Felipe, você sempre disse que você tem que gastar menos que ganha. Sim, mas você tem que deixar uma parte disso aí para fazer o seu hobby, para se divertir com a sua família, porque senão nenhum empreendedor aguenta. Então, é importante você determinar. Agora, essa parte só vai existir se existir lucro. Tá? A vida pessoal e financeira do empreendedor, ela não tem nada relacionado com o faturamento ou com a quantidade de venda. Ela tem relacionado com o lucro. Então, vamos lá. Aprenderam a falar sobre fluxo de caixa. Aprenderam a importância de testar. Testar. Agora, por que eu falei do cassino? Por que eu falei do jogo?
Eu vejo muito empreendedor falando o seguinte: eu já botei 10 mil reais nesse negócio e esse negócio tem que pelo menos me devolver esse dinheiro. Quem falou para você que o negócio tem alguma coisa? Cuidado, cuidado, porque muitas das vezes, achando que aquele produto tem que te devolver o que você investiu, ele vai te tornar mais dinheiro. Então, não fique preso ao que a gente chama nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, de sunk cost, que é o custo afundado. Aquele custo, ele já foi. Agora, você pode chorar sobre esse custo ou entender que você pagou para aprender, que você pagou para entender mais o mercado, você pagou para evoluir o seu produto, você pagou para evoluir o seu serviço. Pessoal, encontro todos vocês aí nas lives de amanhã. Muito obrigado mais uma vez.